Um primeiro princípio é uma suposição básica que não pode ser mais deduzida. Mais de 2000 anos atrás, Aristóteles definiu um primeiro princípio como a primeira base, a partir da qual uma coisa é conhecida. O pensamento dos primeiros princípios é uma maneira elegante de dizer: pense como um cientista. O cientista não assume nada. Eles começam com perguntas como: o que temos certeza de que é verdade? O que foi comprovado? Em teoria, o pensamento dos primeiros princípios exige que você se aprofunde mais até ficar com apenas as verdades fundamentais de uma situação. René Descartes, filósofo e cientista francês, adotou essa abordagem como um método para a da agora chamada dúvida cartesiana, na qual ele sistematicamente duvidava de tudo o que poderia duvidar até ficar com o que via como verdades puramente indubitáveis. Na prática, você não precisa simplificar todos os problemas até o nível atômico para obter os benefícios do pensamento dos primeiros princípios. Você só precisa ir a 1 ou 2 níveis mais fundo do que a maioria das pessoas. Diferentes soluções se apresentam em diferentes camadas de abstração. Em Angola, por exemplo, não precisamos ir ao segundo nível para ver os problemas que temos. Temos até problemas de dar e vender. Mas precisamos cavar mais 2 níveis abaixo para saber como resolvê-los. A África vai crescer mais de 20%. Vai sair de 20% a 40% antes do século bater as botas. E Angola está na lista dos países que tem estado a ver o rápido crescimento populacional. Milhões de pessoas estão a nascer e vão nascer. E vão precisar de trabalhos, casas, comidas, serviços sociais e infraestruturas. Ou seja, vão precisar de respostas aos seus problemas. No entanto, Angola já passa por muitas décadas de crise de infraestrutura. E o Covid-19 deu uma chapada sem mão ao país que por décadas importou soluções. Mas já na verdade, existem pessoas que têm estado a usar as teorias do primeiro princípio para resolver os problemas do país. Começar a receber formação a todos os níveis e quando a fábrica estiver efetivamente funcional, continuar esse processo de formação, mas já com a prática. Porque nós em Angola, o que é que aconteceu? Aconteceu que estamos a formar muitos estudantes, muitos universitários, mas à base de teoria. Temos muito teóricos em Angola. Mas na prática, se tivermos que nos pôr um teste derradeiro, vamos entrar em debandadas. Porque nós estudamos teoria. E em termos de teoria nós somos bons. Mas agora precisamos de pôr as coisas em prática, precisamos dar oportunidades às pessoas de fazerem prática durante o seu processo de formação, porque eu pelo menos recuso-me a acreditar que Angola forma quadros superiores que recebem diplomas, mas os últimos 2 anos da sua formação eles não fizeram prática. Esse é Bruno Miguel Pagado, criador e presidente do Conselho Executivo da marca Pagado e do grupo Bruno Miguel Pagado. Questionado sobre se estamos a discutir os problemas certos para resolver os problemas em Angola, Bruno afirma que a base inicial para qualquer discussão do problema consiste na educação, especialmente na formação profissional técnico, onde os indivíduos e as indivíduas acabam por estar alinhados com a prática de forma regular. E para o Murato Custódio, diretor-geral da LPE, Lisa Upholsteries Eletrónica, a primeira fábrica de montagem de aparelhos eletrônicos e telemóveis em África, questionado sobre se estamos a discutir os problemas certos, Murato afirma: há fóruns que eu vejo como ultimamente tem sido muito comum, ministros, secretários de Estado e até mesmo recentemente o governador do Banco Nacional de Angola têm estado mais abertos a entrevistas, 1 para 1 na TPA, e eu considero que não estão a fazer as perguntas certas ou não estão a discutir os temas certos. Então, quando eu pergunto em que contexto, temos que analisar também na perspectiva de quem analisa, não é? Porque se eu for um
eu faço agricultura, estou afiliado a uma cooperativa com apoio do Estado. Eu ouvi uma entrevista do ministro da Agricultura, eu vou achar que eles estão a falar a minha língua. Mas se o senhor Avelino, que faz agricultura familiar, tiver a oportunidade de ver o telejornal e ouvir o ministro da Agricultura não vai falar para ele. Então, primeiro nós temos que começar a contextualizar aquilo que são as discussões e voltarmos um bocado àquilo que o Neto disse, né? O primeiro, né, é resolver os problemas do povo. E a impressão que me dá é que em determinados fóruns não estamos a tentar resolver os problemas do povo, estamos a tentar resolver os problemas ou de um grupo de pessoas, ou de uma elite, ou dos militantes do MPLA. Né? Resolver o problema do povo. Para resolver o problema do povo precisamos de contexto. Os conceitos básicos da comunicação dizem-nos que o emissor e receptor apenas se podem entender se ambos partilharem o mesmo código e contexto, evitando assim que a comunicação se converta em ruído. Já a lógica do tempo, por outro lado, ensina-nos que não existem cortes e, portanto, a mudança de ano não supõe uma viragem radical das circunstâncias, mas sim a continuidade da evolução. Para resolver os problemas de Angola, nós precisamos de contexto. Contexto para os empreendedores, contexto para os gestores, contexto para os políticos, contexto para os pais e contexto para os filhos. E de forma especial para os empreendedores, já que o empreendedorismo acaba por ser a base para a resolução de muitos dos problemas que nós temos. Para isso, é necessário que os empreendedores estudem os problemas, e para isso precisam fazer perguntas certas e a pessoas certas. Essa foi mais uma edição do The Start. Acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Os meus convidados nessa edição do The Start são conhecidos por estudarem problemas e procurarem resolvê-los. Tenho o prazer de conversar com Bruno Pagado e Morato Custódio. Muito, mas muito obrigado mais uma vez por terem aceitado o meu convite. E, como disse, é uma conversa onde o objetivo é discutirmos a respeito do tema. Eu tenho as perguntas, vocês têm as respostas. Não é um debate, mas sim uma conversa. E antes de avançarmos, para a audiência que está nos ouvir, Bruno, diz-nos lá o que tens estado a fazer, há quanto tempo, o trabalho que tens com o grupo Bruno Pagado. Apresenta-se para o pessoal e depois começamos a conversa. Obrigado Armando, obrigado por este convite e poder estar no The Start Podcast. Eu sou o Bruno Pagado, sou um jovem sonhador, acima de tudo, um jovem que sonha por uma Angola melhor, por uma Angola realmente independente. Hoje somos independentes da luta armada e do colonialismo, mas continuamos dependentes da produção nacional, continuamos dependentes, portanto, de tudo quanto a esta altura já deveríamos estar a produzir. Hoje somos dependentes e vivemos maioritariamente de exportações. E eu sonho em ver uma Angola independente também no quesito produção interna. E o meu foco vai nisto, portanto, e eu tenho sonhos, tenho ideias, tenho projetos, trabalho neles, faço pesquisa. Estou há 12 anos a trabalhar num projeto da minha marca, que é a marca Pagado. Já existe há 12 anos, é a primeira marca registrada em Angola de automóveis, já com mais de 10 anos de registro. E nisto nós começamos de uma maneira muito pequena, portanto, conforme sabe, quando não se tem dinheiro não podemos sonhar muito grande, mas não devemos estar limitados e proibidos de sonhar. Vamos sonhar. Sonhar e, acima de tudo, acreditar que é possível. Foi o que eu fiz. Portanto, começamos por vender bicicletas, começamos a produzir motorizadas, começamos a produzir os nossos quad, que são os bugs, aqueles carros que chamam os carros de praia.
E hoje estamos numa luta frenética para termos em Angola aquilo que será a primeira viatura comercial e de passageiros da marca Pegado. Portanto, é um projeto que já está finalizado. Estamos apenas a limar algumas arestas, a desbloquear alguns impedimentos, mas quando se tem Deus, tudo é possível. É isso que nós temos na vida. Portanto, temos Deus, acreditamos e sonhamos, e no momento dele, no tempo dele, tudo é possível. E a razão pela qual nós estamos aqui, somos sonhadores, crentes de que é possível, e vamos continuar a acreditar. Portanto, estou com 39 anos de idade, ainda tenho muito para dar, ainda não dei nem metade daquilo que é a minha capacidade. Então, acredito que Angola tem muito para absorver de mim, não só Angola como a África, porque os meus projetos são basicamente com a visão na promoção de empregos e empreendedorismo. Portanto, contrariamente àquilo que se faz em Angola e se vive maioritariamente em África, que é as pessoas tentarem monopolizar um determinado negócio, um determinado empreendimento, a minha visão é contrária, é diferente, é de criar uma plataforma, uma banda, ou então no termo que ultimamente é usado, um ecossistema funcional que pode unir entre sonhadores como eu, empreendedores e desempregados. Portanto, todos nós dentro de um pote a trabalhar em conjunto. E isto, sem sombra de dúvida, que o resultado será um resultado muito positivo, porque a união das partes, né, aquele que tem a capacidade de poder sonhar e projetar um determinado projeto, tem aquele que tem a capacidade de poder investir e acreditar nesse determinado projeto, e tem aqueles que vão aderir o projeto e vão poder crescer economicamente. Portanto, e sabemos perfeitamente que para uma determinada comunidade ou uma determinada nação poder se desenvolver, precisa ter um PIB forte. Yeah. E o Antes de avançares nos resultados e nas soluções, deixa também apresentar o Murato para a comunidade americana e africana aqui em Texas. Provavelmente já vão se lembrar do Murato. Ele foi um dos convidados da edição de Soluções Sustentáveis a nível de tecnologia. Murato, da vez passada nos falaste de inclusão financeira, muito mais em função do projeto Luei, que a Bantu Makers tem estado a desenvolver. Mas o Murato, a nível de produção, também é conhecido pela LP, né? LPE. Fala-nos da LPE, do teu envolvimento com a LPE. Se quiser falar de outro projeto, sem problema nenhum, mas de forma específica sobre a LPE. É assim, pronto, em primeiro lugar, boa noite, Armando, boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite, Armando. É sempre um prazer poder partilhar, né? Vamos criando aqui algum registro histórico daquilo que andamos a fazer, e é bom, de vez em quando, podemos ter a oportunidade de falar. Eu já ouço falar do Bruno Pegado há muitos anos, mas nunca ouvi o Bruno Pegado falar. Então, é muito bom ter a oportunidade de ouvir a falar na primeira pessoa do seu projeto. Portanto, Morato Custódio é o meu nome. Hoje, para equiparar aqui um bocado a produção, pronto, aqui como diretor-geral da Lusa Pulsares Eletrónica, que é a LPE, que na verdade, o projeto é um parque industrial de tecnologias, onde o nosso foco é, nos próximos 10 anos, criarmos aqui um parque industrial onde se pode não só fazer o assembly, mas também fazer a produção de componentes para equipamentos eletrónicos. E dado aquilo que é uma necessidade urgente que existe no nosso mercado e também alinhado com a digital e financeira da minha parte, alinhado com estes projetos, pronto, então os acionistas da LPE decidiram começar com telemóveis. E, na verdade, ao contrário do que se publicita, a nossa fábrica foi a primeira fábrica
da sua dimensão em África, não foi o Marafone, mas, E não a do Ruanda. não foi a do Ruanda, não, a nossa foi a primeira. Então, isso é um tema que, a dada altura, nós vamos reclamar o nosso lugar ao sol, mas agora estamos mais focados no relançamento do nosso projeto pós-Covid. Esperamos que entre finais de agosto e setembro as coisas melhorem em Angola para que possamos voltar à nossa produção em massa. O projeto ainda não foi lançado? Não, nós começamos o nosso projeto em 2017, já vamos com mais de 250 mil unidades vendidas, mas por conta do Covid tivemos que parar a nossa produção, porque é difícil manter o distanciamento social dentro de uma abril com 150 pessoas. Então, estamos a pensar no relançamento da nossa produção e estamos a pensar no relançamento com um smartphone angolano, feito por angolanos, desenhado por angolanos, montado por angolanos, e para servir o povo angolano. Né? O telemóvel foi desenhado baseado naquilo que são as informações mais apelativas, para aquilo que são as pessoas, baseado na nossa identidade contextual. Ok. E agora acho que podemos já entrar diretamente no assunto. O tema é resolver problemas em Angola, contexto e aplicação. A minha primeira pergunta é, dentro da vossa área de aplicação, será que discutimos os problemas certos? Dentro da vossa área de aplicação, Bruno com carros e Murato com fones e tecnologia, né? Será que discutimos os problemas certos para resolvê-los? Eu vou dar a Bom, eu acredito e com toda a prudência, né, vou assim dizer, porque não posso generalizar, mas eu acredito que estamos até o momento a discutir os problemas errados. Afirmo isto porque nós ainda temos, infelizmente, dentro da nossa sociedade, aquele tabu de que o nacional não é capaz de produzir. O nacional não é capaz de criar, o nacional não é capaz de gerir, tanto que se forem a ver em Angola, não vou dizer 100%, mas pelo menos aí 90% das empresas angolanas, as assessorias que existem são sempre estrangeiras. Portanto, e conhecemos algumas empresas nacionais que prestam excelentes serviços, mas eu não sei qual o motivo, mas somos descredibilizados. Digo somos porque eu noto isso. Eu tenho este projeto de grande impacto a nível nacional e mesmo a nível regional, porque foi reconhecido durante a primeira feira intra-africana, que foi realizada no Cairo, Egito. Eu participei de forma independente, onde eu fiz a primeira vez a apresentação do projeto da marca Pegado e a comunidade toda africana ficou surpresa. A Angola já está com projetos desse gabarito. A Angola vai produzir carros. As pessoas estavam surpresas. E então é um pouco disto, portanto, estamos a discutir os problemas errado, por quê? Porque nós ainda, a nível de quem está nos dirigir e gerir o país, infelizmente ainda tem alguns que julgam que são capazes de resolver tudo sozinhos, o que é completamente impossível. E quando vai dar a sua opinião ou vai fazer a sua ação, ele generaliza. Ele não sabe a base, não sabe o que é que nós pensamos. Então, eu acho que o tema certo, que pelo menos nós angolanos deveríamos pôr na mesa, seria o que é que somos capazes. Para mim, este seria o tema certo, o primeiro tema a discutir. O que é que somos capazes? E dentro daquilo que nós somos capazes, então deveríamos procurar criar sinergia para pelo menos aquilo que nós somos capazes pormos em prática. Mas isso dentro
nos ajuda a contextualizar, especialmente para nós leigos a nível de produção, especialmente da área de atuação, né? Que tu trabalhas com produção de carros montar uma assembly, uma fábrica em Angola. Que problemas específicos tu achas que a nível de produção de carros podiam ser iniciados? Ou se já são iniciados de alguma forma, se calhar, turva, não se fala ao certo. Quando falamos de produção, por exemplo, de carro, que problemas achas que podiam ser iniciados? Olha, nesta primeira fase, é aquilo que eu estou a viver. Eu estou a gerir este projeto com muita cautela. Muita cautela por quê? Porque sabemos perfeitamente, apesar da minha intenção, apesar da minha visão, mas em Angola nós ainda temos alguns problemas, mas problemas que podem ser superados. E um deles tem a ver com a formação. Quadros existem sim, senhora, mas não o suficiente. Então nós temos que formar. Então, o que eu planifiquei ao longo desse tempo, por exemplo, para ter uma ideia, o processo de produção, o processo de montagem que nós temos planificado para Angola, de uma das linhas de montagem, é capaz de levar 24 meses. Entre 18 a 24 meses. Entre 18 a 24 meses é o tempo que nós achamos necessário para formar pelo menos técnicos de base, os vulgos operários, aqueles que vão trabalhar dentro da fábrica. Portanto, começar a receber formação a todos os níveis e quando a fábrica estiver efetivamente funcional, continuar esse processo de formação, mas já com a prática. Porque nós em Angola, o que é que aconteceu? Aconteceu que estamos a formar muitos estudantes, muitos universitários, mas à base de teoria. Temos muito teóricos em Angola. Mas na prática, se tivermos que nos pôr um teste derradeiro, epá, vamos entrar em debandadas. Porque nós estudamos teoria. E em termos de teoria nós somos bons. Mas agora precisamos de pôr as coisas em prática. Precisamos dar oportunidades às pessoas de fazerem prática durante o seu processo de formação. Porque eu pelo menos, recuso-me a acreditar que Angola forma quadros superiores que recebem diplomas, mas os últimos 2 anos da sua formação eles não fizeram prática. Isso é grave. Então, é mais ou menos esse o processo que eu me refiro. Ok. Aonde deveremos começar. Base à formação. Exato, devemos começar aquilo que nós somos capazes. Ok. Formação em Angola, somos capazes de fazer formação em Angola, a todos os níveis. Para teres uma ideia, eu fiquei a saber a semana passada que 90% dos professores dos institutos privados em Angola, todos eles são funcionários do Estado. Quer dizer que aquela qualidade que os nossos filhos que estão nos colégios privados estão a receber formação, poderiam perfeitamente receber no Estado. Porque são exatamente os mesmos professores. Ok. Agora, deixa-me fazer a mesma pergunta para o Murato. Murato, será que estamos a discutir problemas certos? Quando diz estamos... Sim, que estamos. Tem que me contextualizar, porque eu participo em fóruns com algumas pessoas e, de facto, discutimos os temas certos. Há fóruns que eu vejo, como ultimamente tem sido muito comum, ministros, secretários de Estado e até mesmo recentemente o governador do Banco Nacional de Angola têm estado mais abertos a entrevistas, 1 para 1 na TPA, e eu considero que não estão a fazer as perguntas certas ou não estão a discutir os temas certos. Então, quando eu pergunto em que contexto, temos que analisar também na perspectiva de quem analisa, não é? Porque se eu for um agricultor,
eu faço agricultura, estou afiliado a uma cooperativa com apoio do Estado. Eu vi uma entrevista do ministro da Agricultura, eu estou achar que eles estão a falar a minha língua. Mas se o senhor Avelino, que faz agricultura familiar, tiver a oportunidade de ver o telejornal e ouvir o ministro da Agricultura não vai falar para ele. Então, primeiro nós temos que começar a contextualizar aquilo que são as discussões e voltarmos um bocado àquilo que o Neto disse, né? O primeiro, né, é resolver os problemas do povo. E a impressão que me dá é que em determinados fóruns não estamos a tentar resolver os problemas do povo, estamos a tentar resolver os problemas ou de um grupo de pessoas, ou de uma elite, ou dos militantes do MPLA, né? Mas nem todos o povo são militantes do MPLA. Então nós temos que, primeiro, contextualizar. Segundo, eu concordo com o Bruno, porque se nós não tivermos a falar de investimento, se nós não tivermos a falar de reestruturação, se nós não tivermos a falar numa aposta mais certa na educação do nosso povo, e como educar o nosso povo, então não estamos a ter a discussão correta, porque nós temos aqui vários problemas de ordem social que passam por dois aspectos fundamentais. Primeiro, as pessoas têm prioridades urgentes, não é? Então, se você me fala de projetos estruturantes de 15, 20 anos, grande parte da população não vai perceber, nem sequer vê valor, porque tem uma necessidade urgente, tem que comer. Mas, por outro lado, essa mesma pessoa que tem necessidade urgente, tem que comer, tem filhos, então é necessário que ele perceba, pelo menos, que qualquer que seja a ação, qualquer que seja a iniciativa, tem que estar associada a um projeto de longo prazo, né? Para garantir a sustentabilidade do país. Eu acho que podemos, em fórum separado, estar a discutir os problemas certos, mas em grande parte eu acho que estamos muito desviados daquilo que é a realidade do angolano, né? Então é necessário que se faça uma análise, mesmo até em fóruns separados, entre amigos, quando estão aí nos copos, é importante que se faça uma análise, não apontar o dedo ao governo, não apontar o dedo ao MPLA, mas também fazer uma introspecção, né? E como é que nós podemos, no dia a dia, nas nossas iniciativas, contribuir, porque o Bruno podia pedir um empréstimo e comprar carne no Dubai e vender em Angola, mas não, ele tomou uma iniciativa que é sustentável, ele gera emprego, ele garante A, garante B, garante C. Então, é importante que haja esse tipo de discussão, que é como é que nós podemos efetivamente abrir espaços. Os espaços também são muito fechados, né? Nem todos têm acesso à CPA, nem todos têm acesso às mídias. Então, espaços como esse, né, que o Armando cria, que outras pessoas vão criando, são uma mais-valia, porque aqui nós temos a oportunidade de discutir aquilo que é, primeiro, prioridade para nós discutirmos, e segundo, aquilo que é a nossa perspectiva de quais são as prioridades do povo. Porque também tivemos o risco de estar a marginalizar um grupo de pessoas em benefício de quem nós achamos que tem efetivamente a prioridade. Agora, eu tenho uma análise muito fria sobre aquilo que são os problemas de Angola. Os problemas... Especialmente, Murato, a nível de produção, vocês estão lá em loco, vocês vêm e vivem isso todos os dias. Nunca se falou tanto em empreendedorismo como nos últimos 4 anos em Angola. E aponta-se como empreendedorismo como unicórnio, né, para a resolução de todos os problemas ou de quase todos os problemas no continente africano. Mas, em parte, falo por experiência própria, as soluções e os modelos de soluções que nós vimos aqui dos outros africanos a importarem, a levarem lá para a África, acabam por ser modelos descontextualizados. Por isso é que parte do tema é resolver problemas em Angola, contexto e aplicação. Na vossa realidade, especialmente interagindo com os outros empreendedores, sentem que se discute, se faz perguntas certas em relação à contextualização dos modelos de soluções, porque parece que está na moda, e é boa moda, todo mundo quer ser empreendedor, mas se discute os problemas certos, se ataca os problemas certos, se faz as perguntas certas na resolução desses problemas?
Não, não. Bruno, se me permite, eu vou começar. Sim, sim. É assim, é uma expressão que tem se tornado agora caricata, que é a história na cerveja, né? Então, vamos fazer aqui uma análise, né? Aqui, os três. Nós temos uma população que cerca de 14 milhões de pessoas não têm um bilhete de identidade. Ou não tinham até o final de 2020. Nós temos uma população que cerca de 12 milhões de pessoas vivem com menos de 500 kwanzas por dia. Segundo as Nações Unidas, é considerado como estando abaixo da linha da pobreza, né? Porque $1 já é mais do que 500 kwanzas. Nós temos 1,3 milhões de crianças que em 2020 ficaram fora do sistema de ensino porque não tinham acesso a uma forma de educação. E continuam a aparecer empreendedores e investidores em aplicações de distribuição de hambúrguer que custa 3.000 kwanzas. Então, nós temos que olhar para aquilo que é o impact investing, temos que olhar para aquilo que é o empreendedorismo de impacto, que responde àquilo que são as reais necessidades de Angola, Armando, porque nós não podemos continuar a importar soluções, nós não podemos continuar a importar tecnologia, nós não podemos continuar a comprar tecnologia para servir uma franja da população que não precisa. Ele quer, porque é cômodo, eu uso, muita gente que eu conheço usa, são muito boas soluções, mas começamos a notar aqui uma repetição de um ciclo que em 2017 não era uma app de distribuição de comida, 2018 também, 2019 também, 2020 a mesma coisa. Então, esses seres pensantes, né, esses empreendedores brilhantes, que discussões é que estão sobre soluções sustentáveis? Como é que nós podemos dinamizar a emissão de um bilhete de identidade? Como é que nós podemos dinamizar a questão da educação? Como é que nós podemos dinamizar a pesquisa e o desenvolvimento na área da alimentação para garantir que nos primeiros 5 anos de vida qualquer angolano tenha acesso a uma alimentação nutricional, garantir que ele desenvolve a capacidade cognitiva para ter uma educação de qualidade. Não é um professor de qualidade, mas é uma profissão de qualidade porque o seu desenvolvimento cognitivo é nutrido bem o suficiente para ele poder aprender. Então, onde é que estão esses empreendedores, entende? Então, é importante que se tenha essas discussões, quando se fala de empreendedorismo, nós pensarmos aquilo que é o nosso contexto, como é que nós podemos efetivamente implementar soluções que tenham um contributo que beneficie a maioria, né? Porque, como sabe, a representatividade é definida pela maioria. Então, se a maioria dos angolanos não tem um BI, a maioria dos angolanos passa fome, a maioria dos angolanos não tem acesso a uma alimentação, a maioria dos angolanos não tem acesso a uma educação de qualidade, e nós continuamos a desenvolver aplicativos para poder chamar uma boleia. Então, eu acho que aquilo que é o nosso drive a nível do empreendedorismo precisa de mais inovação com impacto social. Bruno. Bom, eu começaria por fazer uma comparação. Como é que nós vamos procurar estar ou pensarmos que estamos no nível de um país que tem estradas para ter Ferraris e nós queremos ter Ferraris em Angola? Eu começo por aí. Começo por aí por quê? Porque o nosso problema a nível da África está na mentalidade. A nossa mentalidade em África é que nos retrocede, vou assim dizer. Mas que problema específico da mentalidade? Eu vou generalizar que nós precisamos evoluir mentalmente. Só para teres vou dar um exemplo. A África é dos continentes que dificilmente o chefe de uma família deixa testamento.
Quando morre, os filhos ficam sempre a discutir bens. Isso é um problema já de anos, décadas, séculos. Isso já deveríamos ter superado. Então, é para ver até onde o africano ainda se mantém preso numa mentalidade primitiva, vou assim dizer, muito fechada. Nós não conseguimos pensar, por exemplo, epá, este menino que está aí a vir com 22 anos de idade tem um projeto, eu que estou aqui com 63 anos, não fiz isso, quem é ele para fazer? É mais ou menos por aí. Já as outras potências, e para se tornarem potências, fazem o inverso. Conseguiram um capital, vem um menino aí de 22 anos com um bom projeto. Primeira coisa que faz é chamá-lo, vem cá, explica-me isso, como é que funciona? Vai dar quanto de emprego? Vai pagar quanto de imposto? Vamos injetar, vamos apostar. Diga-me aqui em Angola, desculpa, não digo em Angola, porque Angola não tem mesmo. Em África, qual é o país que tem capital, que tem uma verba para investimentos em projetos estruturantes para o desenvolvimento do seu país e do seu povo? Qual é o país que tem esse fundo? E temos a União Africana. O que a União Africana faz, afinal de contas? A União Africana tenta levar um modelo de Nações Unidas, de União Europeia, quando as nossas realidades são completamente diferentes. Eu já tive contato com o African Exim Bank, que é o maior banco africano. Apresentei o meu projeto, todo mundo gostou, mas não conseguiram pegar, sem que eu apresentasse uma garantia soberana, para apostar nesse jovem africano que está a trazer uma marca ou criou uma marca africana que vai se virar para o mundo, um produto de exportação de África para o mundo. Mas agora, eu tenho uma questão, Bruno, e podes começar até, depois o Murato acrescenta ou dá a sua opinião. Os dois falam, né, a nível de liderança ou de chefia, porque quando falamos do continente africano e Angola, raras as vezes conseguimos apontar liderança, mais chefia, mais gestores. Acham que a discussão desses problemas e as possíveis soluções deve obrigatoriamente começar de lá? A estrutura política, por exemplo, de gestão? Claro. Pode se criar o oposto? Ou no continente em Angola, quase que raro, podemos falar disso? Parte de um princípio que o nosso continente, os homens mais ricos são políticos. Isso está errado. A nível do universo, até onde eu conheço, os homens mais ricos são empreendedores, são empresários, são esses que fazem a economia. Como é que um político vai fazer economia? Parte do princípio que ele vai sempre zelar pelos seus interesses. Então, isso já complica um bocadinho o desenvolvimento de qualquer país, principalmente aqui da África. E nós vivemos essa realidade aqui em Angola. Então, um Bruno, um Murato, que tem esse tipo de projetos estruturantes, a médio e longo prazo. Médio e longo prazo inclui o quê? É o processo de formação para efetivamente daqui a 10, 15, 20 anos, sermos nós a partir as nossas rochas para procurar aí a matéria-prima necessária para transformar no produto que nós vamos precisar nas nossas indústrias para produzir um determinado produto. Aqui não. Querem tudo já acabado, querem já pronto a entregar. Não pode, não é assim que se faz as coisas. É um pequeno passo, mas a pensar sempre no futuro. Eu, por exemplo, posso não estar presente até quando um dia as fábricas da Pegado Motors estarem efetivamente a produzir automóveis da Pegado Motor com matéria-prima 100% explorada em Angola. Mas pelo menos demos aquele primeiro passo. Montamos as primeiras estruturas.
Depois vão vir as outras gerações vindouras que vão continuar a trabalhar daqui a 50 anos. Estamos nós a 100% a produzir toda a matéria-prima para a construção de um carro de raiz aqui no nosso solo. Então, assim então acha que necessariamente a mudança ou a discussão, a conversa, as perguntas parte necessariamente para os que tomam a dianteira, a nível político, a nível de gestão? Tem que nos deixar trabalhar. Tem que abrir portas para a existência do livre mercado em África, livre concorrência. Portanto, eu acredito que já é chegada a altura que os políticos têm que abandonar a esfera econômica dos seus países, deixar as esferas econômicas para os empreendedores, para o povo, porque quem faz a economia, quem gera o PIB de um país, de uma nação, é o povo, não são os políticos. Os políticos têm que ser mediadores, têm que ser juízes, têm que ser facilitadores, aqueles que criam as políticas de pagamento de impostos para importação, exportação. Portanto, eles devem ser isto apenas, observadores. Agora, quando eu, por exemplo, tento trazer uma fábrica para Angola de telemóveis ou de carro e depois tem um político que fez o contato com um fulano que é estrangeiro, que lhe apresentou a proposta de montar uma fábrica em Angola, ele vai velar pelos seus interesses. Deixa cair o nacional, vai dar prioridade para o estrangeiro. Então, como é que nós vamos garantir o crescimento econômico da África? Como nós vamos garantir a empregabilidade para a nossa população? É extremamente complicado, porque o dinheiro que acaba. Isso, inclusive, afeta as nossas reservas externas. Por quê? Porque ele vai, como existe a lei do repatriamento de capitais para quem é estrangeiro, ele vai ter que pegar o seu dinheiro, fez o seu lucro, mandar para o seu país, na economia do país dele. Já nós angolanos, não. Os nossos dividendos vão morrer no nosso país. Vamos querer investir mais no nosso país. Morato, deixa-me agora ouvir o Morato. Morato, achas que necessariamente as mudanças, as conversas certas, as perguntas certas precisam começar do top? Especialmente o top, me refiro aos gestores políticos? Olha, Armando, primeiro nós temos que analisar o nosso contexto, né? Nós tivemos aqui uma geração de líderes que, infelizmente, os que viveram tempo suficiente que eram desgraça, outros foram assassinados, como é o caso de Thomas Sankara e outros, que tinham efetivamente uma visão de longo prazo para a África. Tinham uma visão de soberania para a África. A geração de políticos que infelizmente nos falhou é uma geração de políticos que reflete muito aquilo que é a realidade atual da África. Por quê? Porque quando você não entende que política é missão e não um emprego, você perde completamente o foco de qual é o seu papel dentro de uma sociedade. Nós estamos a falar de uma sociedade, Armando, em África, onde o político anda de Lexus, o político tem G, o político vive numa casa de piscina. Morato, permita-me, não sei se me permites, apanhando a tua deixa. Eu quero fazer apenas uma pergunta aos dois, ao Morato e ao Armando. Quais são as vossas referências de empreendedorismo em Angola? O empresário, referência mesmo para vocês em Angola. A minha, sem o Morato sabe, a minha sem descurar, sem bajulice, porque não ganha absolutamente nada. Nos últimos tempos é o Morato. Eu tenho acompanhado e entendo a lógica da tua pergunta, porque é raro. É raro mesmo, é raríssimo. Mas a minha... Na verdade, Armando, Bruno, ultimamente eu tenho me tornado, graças ao Armando, né? Graças ao Armando, o Armando tem me colocado em situações difíceis em que eu tenho que falar.
E graças ao Armando, ultimamente eu tenho falado um bocadito mais publicamente sobre este tema em específico. E numa das minhas intervenções muito recentes, o Armando teve a oportunidade de ver, onde eu falei que nós não temos em Angola, falando do nosso contexto, nós não temos referências que nós possamos nos apegar. E que nós, empreendedores, continuamos a buscar referências no Steve Jobs, no Bill Gates, no Mark Zuckerberg. Então, nós temos aqui na nossa mão... Bruno, eu entendo perfeitamente a tua pergunta. A única coisa que eu vou te dizer é não temos e, ao mesmo tempo, temos nós, a nossa geração, responsabilidade de criá-las. Nós não queremos ser o Steve Jobs da Angola, não queremos ser... Porque para já não temos aqui. Eu, por exemplo, pronto, vou dar um exemplo muito prático. Eu gostaria muito, com as ideias que eu tenho, eu gostaria muito de ter o acesso ao capital que teve um Bento Kangamba, por exemplo. Eu gostaria de ter acesso àquele capital. Eu ia fazer uma coisa. Acredito que o senhor tenha feito muita coisa e sem demérito ao que ele fez, acredito que ele tenha feito. Mas eu gostaria de ter acesso ao capital que ele teve, mas eu não gostaria de ser como ele. Porque ele não é uma referência para mim, entende? Então, nós não temos aqui referências a nível de empreendedorismo, a nível empresários, como que nós podemos dizer, não, eu almejo ser fulano. Nós não temos. Isso abre aqui uma lacuna grave para a nossa geração. Porque uma geração... A nossa até não, atenção, a nossa até não, porque nós, como é que eu posso dizer? Nos arrascamos. Nós já estamos na tempestade. Nós já estamos mal, nós já não tem solução. Não, eu estou dizendo. Estou preocupado com os meus filhos e os meus netos. Não, mas os teus filhos e os teus netos vão ter uma grande referência, que é o avô Bruno, entendes? Aí, agora nós não tivemos isso, Bruno. E aí está. Nós fomos atirados por jacarés e nós tivemos que nos safar, mas agora olha a tua volta. Eu não sei, o Bruno é de onde? É de Luanda? Sou de Luanda. Sou de Luanda, da Angola. É assim que eu me considero, porque eu ando o país todo, eu vivo a Angola toda, e eu trabalho e sonho implementar projetos por Angola toda. Não, mas ouça a minha observação, Bruno. Eu nasci e cresci em Porto Ambuim. E eu olho à minha volta, aqueles são os meus pares, os jovens de Porto Ambuim da minha geração. Eu sou uma gota no oceano, Bruno. Se nós buscar alguém do Cazenga, ou alguém do Sambizanga, ou alguém de Cambatela, ou alguém de Maquela do Zombo, ou alguém da Tala, o que for, é uma gota no oceano. Por quê? Porque a nossa geração foi atirada aos jacarés. E nós tivemos que nos safar. Então não temos referências, Bruno. Não temos. Para seguir, não temos. Então, como eu estava a dizer, um país, um continente inteiro, que tens pessoas a pedir dinheiro na rua, pessoas que não têm bilhete de identidade, pessoas que não têm que comer todos os dias, pessoas que não têm água, que não têm luz, têm várias dificuldades. Os dois governantes andam de carros de luxo e vivem em casas com piscina. Isso diz muito sobre aquilo que é a nossa liderança. Então, eu acho que eu sequer considero justo, Armando, nós deixarmos que esta discussão parte de líder, que infelizmente não há massa crítica sequer para pensar a esse nível. Os nossos governantes não sabem que no Quilamba tem moradores do Quilamba, crianças, que estão a essa hora nos contentores de lixo à procura de comida. Sabes por quê? Porque eles saíram do Ministério com escolta, entraram para o condomínio da Latona, e estão a viver a sua vida, o que eles veem na TPA, ou que os bajuladores da sua volta lhe dizem. Mas, Murato, Deixa-me só concluir. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu acrescento e tu concluis. Essa é a tua posição ideal ou em função do que realmente acontece na vida? Porque o Bruno faz a observação contextual, né, de que para o modelo que nós temos em Angola, para as soluções, na verdade, serem apresentadas, para os problemas certos serem debatidos, ainda depende do dinheiro. A economia acaba por ser a linguagem universal e quem tem em posse o dinheiro é o político.
A tua posição é a ideal ou a que realmente acontece na vida? Não. Primeiro eu estou a dizer que, independentemente dos nossos políticos terem o poder político e terem o poder financeiro, eles não têm estrutura mental sequer para pensar nessas soluções estruturantes. Então, é onde eu queria Muitos deles pegar. não têm estrutura e nem sequer têm coração. Há muitos Não tem. deles que nem têm coração. Exatamente. Então, o que é necessário? É necessário, sim, senhora, que essas iniciativas venham da política, porque, como eu já disse da outra vez, Armando, a política é, se calhar, a ciência mais importante da humanidade, porque é daí onde vêm as resoluções. É ali onde se tomam as decisões. Então, a decisão, sim, o mote, né? A iniciativa tem que vir de cima, mas as pessoas de cima têm que mudar. Então, é o Bruno, o Morato, o Armando, as pessoas, né, que vivem o dia a dia, que têm vontade de mudar Angola, é que têm que fazer essa transição para levar esse sentido, esse coração, esse amor que temos por Angola para a política, para de lá virem então as decisões estruturantes. Vem da política, vem, mas não dos políticos que lá estão neste momento, Armando. Armando, sim, uma pergunta que não me vais fazer e eu vou fazer-me a pergunta e vou responder. É a seguinte: qual é a solução então para esses nossos mais velhos políticos que infelizmente têm um coração ainda duro e têm um poder econômico? A resposta é simples. Devem começar a pensar em que tipo de legado eles querem deixar. Como é que eles querem ser relembrados pelos seus filhos, pelos seus netos, ou como eles vão deixar os seus filhos serem tratados futuramente de acordo com aquilo que eles estão a fazer agora. mas agora, Bruno, Atualmente. acrescentando nisso, se já diz que não tem estrutura mental, nem tem coração, quem os vai ajudar a pensarem assim como acha que eles deviam pensar? Para além de Deus, nesse preciso momento, é verdade, para além de Deus, nesse preciso momento, eu começo a pensar também nos filhos deles. Porque assim, no meio de um saco de batata, nem todas as batatas são podres. E eu acredito que nem todos os filhos são podres. O pai até pode ser podre, mas vai ter sempre um filho que vai lhe tocar a razão. O que adianta você morrer? Epa, não vamos longe. Hoje em dia, o que é que os nossos mais velhos estão a nos deixar? Estão a nos deixar livros de memórias de guerra. O que é que nós vamos fazer com esses livros? Que educação vamos dar nos nossos futuros filhos com esses livros? Guerra, guerra, sempre a falar de guerra. Não, olha, em 1900 e tal, guerra, guerra. Os nossos filhos chegam a uma altura. Nós em Angola, nós em África, temos que esquecer que existiu guerra. Pensar positivo, prosperidade. Guerra traz guerra. Prosperidade atrai prosperidade. Nós não podemos, por exemplo, pegar os nossos filhos, pôr numa escola e quando estão a falar de história, epa, 70% da matéria é guerra. Eu não concordo com isso. Não pode. Não, mas Bruno, a história existiu. Não precisamos continuar confinados no passado, né? Precisamos, claro, pegar o passado, né, refazer e olhar no futuro. Mas entendo... Armando, aí no Texas, onde estás, durante o teu período de escola, fala-me das disciplinas e quanto tempo tu perdeste em aulas de guerras dos séculos passados. Pouquíssimas. Entendo o teu ponto. Só queria dizer que a história, ela nunca deve ficar lá no passado. Ela existe para nos ajudar a contextualizar o que temos no presente e trajetória. Mas de uma maneira positiva. Yeah. Ok? E de uma maneira futurista. Porque hoje por hoje, nós até vemos quando há campanhas eleitorais em Angola, perdem muito tempo a falar que o Partido X destruiu aquilo, o Partido X, quando não falam daquilo que podem fazer realmente por Angola. Estás a ver?
É mais ou menos aí. Yeah. Se nós não pensarmos em prosperidade, nós não vamos atrair prosperidade. Por isso é que eu digo, primeiro, a solução deles é Deus. Primeira coisa é Deus. Depois é um filho ou um sobrinho que consegue sentar e falar, papai, eu acho que devias também agora dar um bocadinho mais. Olha, está aí o exemplo do Paul Kagame, o presidente do Ruanda. Ele não tem um currículo lá atrás de ditador. Ele tem esse currículo pesado. Mas é para um ditador que hoje está a mostrar um Ruanda, mano, o Ruanda hoje é o espelho da África. Hoje as grandes multinacionais a nível mundiais querem abrir as sedes das suas empresas em África, no Ruanda. Estão a sair do Ghana, onde tinha até então a melhor estabilidade política e financeira da África. Agora estão indo para o Ghana, para o Ruanda, desculpa. Algum trabalho está a ser feito. Eu, nos discursos, por exemplo, do nosso presidente, quando ele falava que vai. Epá, acreditar, todos nós acreditamos. Queremos ver para crer. Então, há sempre oportunidade, há sempre tempo. Agora, há uns. O que está a acontecer agora? Eu não gostaria de falar nisso, mas eu sou, assim, uma passagem rápida. A idade cobra. A idade não espera. Estão a morrer. Só vão começar a se homenagear entre eles, mas a população tem outra opinião. Ainda bem que falou da idade, e a primeira questão foi basicamente essa, né, de que as soluções ou as conversas precisam começar lá do topo, mas como falou muito bem, a idade não cobra, e a faixa etária que vai precisar muito mais é a que não nasceu, e provavelmente a mais jovem agora, estou com 30, vocês estão na casa dos 30 ou mais. De forma prática agora, vocês trabalham com produção, são os 12 empreendedores. Para um indivíduo que está a começar, e olhamos, eu não sei se é a mesma realidade, mas dos países africanos, dos jovens que fazem parte da plataforma, um dos problemas é financiamento. E vocês já acabaram por espelhar isso. E, em parte, muitos países africanos estão a receber financiamento, mas estão a receber para as incubadoras. Os financiamentos não estão aí diretamente. Exatamente. Os financiamentos não estão aí diretamente para a startup, para os modelos de soluções que, na verdade, precisam de dinheiro para escalar. A experiência própria. Que conversas, que perguntas precisam ser feitas em relação a isso? E da vossa experiência, como é que tem sido? O Morado pode falar também da Luei, se for necessário, e da Bantu Maker. Que perguntas precisam ser feitas em relação a isso? Porque se faz um investimento em nome do empreendedorismo e o dinheiro vai na incubadora e não vai especificamente para a startup, é necessário sim, só para contextualizar aqui, que o dinheiro vai na incubadora para criar o ecossistema, mas nota-se com regularidade que as próprias incubadoras do day after morrem. Não há sucesso em relação a isso. Morato, quero começar contigo, porque também és mentor na Founder Institute. Qual é a tua visão em relação a isso? Pá, isto aqui, Armando, para mim é sempre um tema sensível, porque no final do dia recaímos sempre sobre o mesmo paradigma, sobre o mesmo, não é paradigma, problema, que é vamos olhar outra vez para Angola, ok? Angola é um país produtor de petróleo e nós já tivemos óleo a $100 ou mais $100 durante muitos anos. Angola deve 43 bilhões de dólares à China. Angola recebe muitos apoios internacionais, recebeu muitos apoios internacionais, recebeu muito dinheiro. Armando, para onde é que foi este dinheiro? Ou seja, nós estamos agora a olhar para os fundos de fomento do ecossistema. Temos que analisar textualmente aquilo que é a nossa realidade em Angola, fundos para fomento da agricultura, fundos para fomento da diversificação da economia, fundo para
fomento da indústria farmacêutica. Há muitos fundos, Armando, já veio cá parar muito dinheiro. Mas se o gestor público que está à frente da instituição, que depois recebe este fundo e que depois canaliza para uma incubadora baseada em pressupostos pouco claros, ou porque a incubadora é de uma pessoa próxima, ou porque ele tem interesse. Armando, estamos a falar de um país que até dinheiro para comprar medicamento para combater a malária, que é responsável por 35% de todas as mortes nesse país, é desviado. Então, a questão não pode ser olhada desta forma, que é o dinheiro. Não, nós primeiro temos é que fazer uma avaliação do que é que se passou nos últimos 45 anos, desde a nossa independência, o que é que se passou Mentalidade, é últimos, mentalidade. o que é que se passou nos últimos 18 anos, desde que foi proclamada a paz em Angola. Nós temos que olhar para isso, Armando, porque os fundos existem. Se você for na internet, você vai encontrar Prodesi, você vai encontrar o PAC, você vai encontrar a linha de apoio do Deutsche Bank, você vai encontrar a linha de apoio da Europeia, você vai encontrar muitos fundos, Armando. Você vai encontrar até fundo para a criação de um pulmão de carbono em Angola, que a única coisa que é preciso fazer é plantar árvores, Armando. Portanto, a razão pela qual o dinheiro dos fundos chega até a incubadora, mas depois não chega no empreendedor, é a mesma razão pela qual o dinheiro chega até o país, mas depois não se plantam as árvores. Porque nós temos aqui um sentimento de impunidade muito grande, primeiro. Segundo, nós temos aqui um espírito do salve-se ceder, segundo. E depois, quem necessita no final do dia, como não é filho do ministro, como não é sobrinho do secretário de Estado, como não é parente do presidente, como não faz parte da esfera, não recebe. Então, o problema não está na existência dos fundos. Os fundos existem. É isso que eu estou a tentar transmitir. Os fundos existem e chegam até as incubadoras porque existe um processo claro para o dinheiro sair da Europa, dos Estados Unidos ou da China, onde for, até chegar a Angola. Mas depois, chegando a Angola, que eu acredito que é o caso de muitos países da África, o processo tem que ser claro. Nós temos a criação de várias incubadoras de startup em Angola. Mas nós temos em Angola uma instituição do Estado chamada INAPEM. O que é que fala a INAPEM, irmão? Olha, eu vou. Não, só um minuto, sabe? Só um minuto. O que o INAPEM já fez nos últimos, sei lá, 10 anos? O que o INAPEM fez nos últimos 5 anos? O INAPEM é tão somente uma instituição que pode ser configurada, pode ser considerada uma incubadora do Estado. Onde é que está o INAPEM? Você acha que o INAPEM não recebe fundos? Recebe. Mas então, os resultados. Então, o problema que eu acho que é transversal em África é os fundos até podem chegar até o país, porque existe um processo claro para o efeito. Mas depois, o processo deixa de ser claro para a distribuição aqui internamente. Então, o foco não pode ser mais fundos, não pode ser mais investimento. O foco primeiro tem que ser, nós temos que reavaliar as pessoas por frente da gestão desses fundos. Porque aí é onde reside o problema, entende? Desculpa, Bruno, eu geralmente nesse assunto, tal como o Morato disse, é muito sensível, mas eu quando abordo esse assunto, eu não falo do problema, eu gosto de falar das soluções. As soluções para mim seriam muito simples, porque, primeiro, eu não aceito, nunca vou aceitar como empreendedor que eu sou, que um país faça dívidas externas para ter dinheiro em Angola e pagar dívidas internas. Isso está errado. Está errado. O certo é fazer um empréstimo para se fazer investimentos e o retorno desses investimentos, ou através de impostos, whatever, é que servissem para pagar as dívidas internas e a dívida que foi contraída. Agora, e buscar um fundo para gastar, por exemplo, vamos assim dizer, o que é que adianta-nos pagar uma dívida a uma instituição não produtiva quando nós temos muitas instituições produtivas que estão a entrar em falência? Está errado. Então, a solução para mim passaria pelo seguinte:
o Estado devia criar um fundo, um capital de fundo, eu chamaria um capital de fundo perdido. Mas esse capital de fundo perdido, o termo perdido seria um capital que não deveria contar para o OGE de Angola. Seria um capital de fundo perdido para contar para investimentos e, fruto dos lucros desse investimento, é que o Estado usaria para ir pagando a dívida interna, libertando assim um bocadinho mais o orçamento geral do Estado. Eles fazendo isso, qualquer cidadão angolano poderia participar, poderia ir lá pedir financiamento, poderia fazer tudo com uma única condição. Vai assinar a sua declaração de bens atuais e vai assinar um termo de compromisso com o Estado angolano que tudo que ele fazer durante os próximos, por exemplo, 10 anos ou 15 anos, tudo que ele fazer vai se reverter a favor do Estado se ele não pagar a dívida que ele foi lá buscar. Isso já mata tudo. Por quê? Porque você conscientemente, ao ir buscar um dinheiro no Estado, você sabe que tem que trabalhar para poder devolver aquele dinheiro no Estado e seguir a tua dívida, senão o Estado vai te perseguir durante 15 ou 20 anos. Se você não devolver o dinheiro do Estado. Tudo que você fazer na tua vida durante 15, 20 anos, o Estado vai buscar dele. E com razão. Porque você foi buscar um dinheiro e não honraste o teu compromisso. Então, esse fundo perdido funcionaria assim. Mas não seria fundos, não seria mais fundos, porque quando olhamos e pegando a deixa do Murato, se o problema não está em fundos, se tem dinheiro, está na transparência e na alocação nos sítios certos desses dinheiros, não acha que criar mais um fundo é mais uma brecha para o desvio? Porque fundos... Não! Como é que tu vais fazer o desvio se tu já estás a assinar essa mesma declaração? Tu na declaração já... Os fundos existentes, não existe declaração, não existe... Não tem essa política. Não existe essa política. Isto tem que ser algo interno, algo nosso, aqui em Angola. O Estado, o presidente deveria criar um decreto. Olha, nós vamos alocar X milhões de kwanzas para projetos estruturantes que vão gerar empregos e tal. As empresas podem vir buscar, ainda que não tiverem garantias, que é o nosso maior problema em Angola, garantias reais e por aí fora. Porque um jovem até hoje não consegue legar. Eu, por exemplo, eu tenho 104 hectares de terreno, levei praticamente quase 1 ano e 6 meses para legalizar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, seria assim, tem boa ideia, tem um projeto, é viável. O que temos que avaliar não é o que a pessoa que está a pedir tem no bolso, mas é a capacidade de reembolso do projeto. O projeto tem uma boa capacidade de reembolso. Ok, podemos, sim, senhor, investir na tua empresa, mas as condições são essas. E o Estado poderia fazer muito mais. Olha, nós vamos te dar o capital 100% da tua empresa, mas 15% da tua empresa pertence ao Estado. O Estado ia ficar robusto assim. O Estado teria dinheiro suficiente assim e não estaria agora aí nos buscar dinheiro no IRT, onde é um absurdo. Imposto 29% de imposto é um absurdo. Ninguém vai querer ganhar esses salários milionários. Vão arranjar maneiras de pagarem ou receberem parceladamente, algo assim parecido. É um absurdo. E o mais complicado ainda, não sei se o Mário quer acrescentar alguma coisa, o mais complicado ainda é continuarmos a falar de problemas, antes de avançar, estamos a chegar na fase final, e na fase final gostaria que contextualizássemos em relação ao que vocês na verdade fazem. E Murato, mas antes de avançar, tem a palavra. Eu ia precisamente fazer menção a este ponto, que é o objetivo do podcast é resolver os problemas de Angola, né?
Contexto e aplicação. Então, eu gostaria de lançar um desafio ao Armando, à distância, baseado na informação que você tem. Que problemas é que você considera que sejam prioritários? E eu, particularmente, posso dar a minha opinião, e se o Bruno também puder dar a sua opinião, de como é que se poderia resolver, se calhar de uma forma diferente daquilo que tem se tentado resolver até agora. Porque podemos ser ouvidos, né? Podemos ser ouvidos por alguém que depois vai dizer no chefe como se a ideia fosse dele, mas pelo menos aí nós já contribuímos. Mas tá bom, na fase final então vamos tentar nos últimos 20 minutos a nível, por exemplo, da produção, vocês são criadores de ideias, além da ideia são criadores de produtos, né? E mencionaram, é uma realidade que o mundo todo, existem dados em relação a isso, é trazer soluções, fazer estudos dos problemas e trazer soluções. Bruno pegado no grupo, né? Pegado grupos, e Murato com tantos outros modelos de soluções que tem estado a trabalhar, sentem a necessidade de se fazer estudos de mercado antes de apresentarem as vossas soluções. Isso para que os empreendedores que estão a começar agora ou que vão começar amanhã quando ouvirem esse podcast, porque às vezes quando falamos de problemas, nota-se que, claro, pelo fraco acesso à informação, a dados, quase que os empreendedores ficam limitados em estudar na realidade o problema e apresentar as soluções. Nas vossas áreas de atuação, quero começar com o Bruno, a nível, por exemplo, de carro, vocês fazem estudo de mercado, do tipo de carro a vender, a qualidade do carro a vender, por exemplo, que vão vender, de uma perspectiva futura, a atração que vão ter no mercado, fazem estudo disso? Achas, a segunda pergunta, importante um estudo de mercado ou fazer investigação em relação ao produto que vão lançar? Sem sombra de dúvidas. O estudo de viabilidade é o teu guia para a tua caminhada. Tu não podes ir tentar desbravar um tesouro se não tiveres um mapa. Não podes procurar um tesouro às cegas. Então, o estudo de mercado é justamente para te dar essa oportunidade de ajustar os teus passos e os teus caminhos. Vou dar o exemplo daquilo que aconteceu conosco esse ano, com a situação do Covid, por exemplo. Nós idealizamos trazer as nossas viaturas para Angola, mas no decorrer do período do Covid, fomos nos debatendo, pelo menos no mercado angolano, com um dilema que é transportes públicos. E os custos astronômicos de um autocarro, por exemplo, ou de um carro para um carro pequenino, para serviço de táxi, que só vai poder levar agora a lotação máxima são 50%, ou seja, estamos a falar praticamente de 3 pessoas no máximo numa viatura. Uma viatura de 5 pessoas leva 3 no máximo. E nem 50%, já estamos a falar de 60%. Então, nós ficamos a observar essas lacunas. Observamos as paragens de táxis demasiadamente cheias. As senhoras auxiliares de limpeza que nos ajudam em casa, com muita dificuldade de voltarem para casa. Depois foi imposto o horário para a circulação dos táxis coletivos, que era até 16 horas, agora já prorrogaram até as 20 horas. Mas, isto tudo deu para nos fazer um estudo muito aprofundado, que nos deu a oportunidade de trabalhar num projeto para um modelo tipo de transportes públicos para auxiliar o Estado. A nível da Europa, mesmo aí nos Estados Unidos, eu acredito que vocês já andaram de tuco-tuco. Uhum. Eu não, mas já, se calhar já. O pessoal. Yeah. Então, o preço daquilo, comparativamente a um automóvel convencional, que agora só pode levar 3 passageiros,
nós desenhamos um modelo com dimensões apropriadas e com separadores acrílicos que podem levar até 6 passageiros, que custam apenas $2.500, ou seja, 2 milhões de kwanzas, aí aproximadamente. Quando um carro convencional, Bruno, para levar apenas 3 passageiros, tu já gastas de 7 a 9 milhões de kwanzas. Bruno, mas a razão pela qual eu faço a pergunta tem a ver, vocês como produtores, e produção consiste em olhar, especialmente quando somos empreendedores com impacto social, consiste em olhar para um todo, não é olhar para uma fatia, né? Senão nem eu estaria aqui a partilhar isto que nós agora desenvolvemos, está a ver? Mas agora, no vosso modelo, para um todo, os modelos que vocês produzem para o angolano pacato que está lá no fundo do Cunene, produzem o estudo de viabilidade da investigação, consiste em vocês perceberem que o carro que vamos produzir é um carro à margem do custo, por exemplo, que o indivíduo, em função da realidade do país, que não tem trabalho, poderá conseguir? E depois da tua morada, pode responder. Fala, Bruno, fala. Armando, para quem não me conhece, para quem não sabe de onde eu vim, eu tenho apenas uma pequena mensagem a dizer. Eu sei o que é ter negócio e o que é vender no mercado ambulante, nas ruas, porque eu passei por isso. Eu sei o que é vir de baixo, porque eu passei por isso. Eu sei o que é passar dificuldades, porque eu passei por isso. E eu aprendi muito cedo que é de grão a grão que a galinha enche o papo. Nós em Angola temos mais pobres do que ricos. Eu prefiro fazer negócios e projetos a pensar na camada mais desfavorecida, que diariamente pode me trazer uns 500 kwanzas, uns 1.000, 2.000 kwanzas, do que fazer um negócio a pensar no rico que tem a possibilidade de viajar e escolher o que ele quer. Essa é a observação que eu gostaria de deixar. Morato, estudo, investigação com objetivo de inclusão. O que é que vocês com a LPI e tantos outros modelos que fazes parte têm estado a fazer com o objetivo de incluir? Já nos falaste da última vez da Luei. E qual é a tua posição em relação ao estudo de mercado? Achas importante, especialmente para empreendedores novos e que estão a surgir, que vão surgir? É assim, é fundamental, principalmente quando a empresa tem um foco mais inclusivo. Porque mais importante do que entender a necessidade é adequar o teu produto para o poder de compra de quem tem a necessidade do teu produto. Então é extremamente importante fazer um estudo de mercado. E o estudo de mercado, e felizmente, como o Bruno disse bem, nós temos uma população que é maioritariamente pobre. Então não é muito, tu não precisas ir muito longe para fazer um estudo de mercado, porque os pobres estão à nossa volta, estão aqui em Luanda, estão nas capitais das províncias, tu consegues falar com as pessoas. O grande problema que existe, a grande dificuldade que existe nos estudos de mercado, que eu vejo alguns empreendedores a terem preguiça de o fazer, é o modelo para chegar às pessoas e falar com as pessoas, porque quem está nos Estados Unidos, quem está na Europa, faz um formuláriozito no SurveyMonkey, manda por e-mail, as pessoas têm acesso a computador, têm acesso e conseguem responder. Aqui não, aqui temos que falar com as pessoas, entende? Então, por um lado, existe essa dificuldade no acesso às pessoas, mas as pessoas não estão muito longe, as pessoas estão perto, então nós podemos ir falar com as pessoas. Então é preciso que tenha um bocadito mais de resiliência e necessidade de efetivamente obter aquela informação para poder ir atrás da informação. No nosso caso específico da LPE, o que nós fizemos foi fazer uma abordagem direta ao mercado, junto dos distribuidores, saber que modelos é que mais vendem, qual é a gama de produto que mais vende, por que vende tanto. Então conseguimos identificar um ponto de preço
que vai de encontro ao bolso daquilo que é o nosso público-alvo e desenvolvemos um produto adequado àquele poder de compra, mas com especificações que permitam a inclusão digital. Ou seja, não era só mais um produto que eles iam fazer a mesma coisa que faziam no Laranjinha, ou num Gold, ou num Wikimobile. Eles tinham um acesso ao equipamento ao mesmo preço, mas o equipamento lhe permitia acesso a plataformas digitais, porque é uma das formas também das pessoas poderem ter acesso à informação. Facebook, WhatsApp, se for bem usado, as pessoas conseguem ter acesso à informação. Então, o que nós fizemos foi, como eu disse, primeiro, saber quais são os produtos que mais vendem, perceber por que vendem mais, porque aqui em Angola, pronto, todos os mercados a nível mundial são regidos por 3 pilares. Preço, qualidade e disponibilidade do teu produto. Mas dependendo do tipo de mercado em que tu estás inserido, a prioridade dos pilares muda. Nos Estados Unidos, por exemplo, é qualidade, disponibilidade, preço é secundário. Em África, falando de Angola especificamente, primeiro é preço, porque as pessoas não têm um grande poder de compra. Segundo é disponibilidade, é as pessoas encontrarem o teu produto. E lá no fim, é que as pessoas olham para a qualidade. Até que você começa a subir o nível dos teus clientes. Aí os teus clientes tornam-se mais exigentes e passa a ser disponibilidade, passa a ser preço, depois qualidade, depois disponibilidade. Porque mesmo que for longe, mesmo que o pegado tiver só um armazém ou uma loja ou um stand no Zango, eu se reconhecer a qualidade, eu vou até o Zango. Isso aconteceu, um grande exemplo, isso aconteceu com Quilamba, né? Quando se construiu Quilamba era muito longe, mas como eram prédios novos e apresentavam uma qualidade diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas na cidade, então, vai de encontro ao meu bolso? Vai. Tem qualidade? Pá, comparado com aquilo que eu tenho atualmente? Tem. E aí, depois é que as pessoas vão procurar, então, onde é que está o Quilamba? O Quilamba está a não sei quantos quilômetros do centro da cidade. Então, vamos todos mudar as nossas famílias para o Quilamba. Então, nós temos que perceber as dinâmicas do mercado, onde estamos inseridos, nessas vertentes, para podermos, depois de recolher a informação, perceber a necessidade e perceber o poder de compra, podermos então ajustar o nosso produto a essa realidade. O erro que se comete normalmente é o contrário. Eu consegui intermediar o preço eu consegui intermediar a venda de um prédio e vou para o Dubai e vou comprar 5 ranchos. Ok, vais para o Dubai e compras 5 ranchos. Mas depois, as pessoas a quem tu tens acesso para falar do teu rancho não têm dinheiro para comprar o teu rancho. Então, nós temos muito essa mentalidade do não, alguém há de comprar. Então, tu hoje tens, e o Bruno que vive cá, de certeza que concorda comigo, tu hoje tens produtos que estão armados. Quando eu digo produtos, falo até casas, grandes condomínios, que as casas estão fechadas, porque ninguém tem dinheiro para comprar, mas o dono também não quer baixar o preço. Então, o estudo de mercado que foi feito não foi extensivo o suficiente para pensar a longo prazo na flutuação da moeda, a desvalorização do Kwanza e o agravamento da nossa inflação que afeta o poder de compra, que já não afeta só o poder de compra do Morato, nem do Bruno, mas afeta também o poder de compra de quem outra hora comprou uma mansão de 10 milhões de dólares. A gente não tem 10 milhões de dólares. Então, isso é um bom reflexo da pobreza em alguns estudos de mercado que são feitos. Tu tens prédios com preços megalómanos, que não se consegue baixar o preço, né? Porque o próprio financiamento para construir o prédio foi sobrefaturado para eles poderem comprar os Ferraris na Europa e as mansões na Europa e agora não conseguem baixar o preço. Mas também ninguém consegue comprar, porque o produto não está ajustado à realidade do país. Então, é importante que se faça um estudo de mercado, que se entenda a necessidade do mercado, que se entenda o poder de compra do teu público-alvo para você poder ajustar o teu produto a essa realidade. Não pode ser o contrário. E acrescentando também ao que o Morato acabou de dizer, é importante também uma proximidade entre o vendedor e o comprador. Portanto, eu gosto muito desse tipo de contactos, negócios de proximidade. Não adianta eu te vender, por exemplo, um Ferrari, recebi o teu dinheiro, vais para a tua vida, eu vou para a minha. Eu, como vendedor, eu sei que você, para me comprar um Ferrari, tens muito mais dinheiro aí no bolso. Então, vou manter esse contato contigo, vou te tratar bem, vou te sugerir as manutenções,
Como eu já conheço o carro, te mando uma mensagem, olha, os 30 e tal quilômetros, ou tens de fazer manutenção, quando abasteces, olha, para lavar o carro, usa esse... Ou seja, é importante manter esse contato com os teus clientes, numa visão de que se comprou uma vez, pode comprar uma segunda vez. Fidelizar o teu produto, fidelizar a tua imagem, fidelizar a tua marca, para que eles possam permanentemente ir adquirir assim. Porque, vejamos, ele pode ir num sítio, epá, compraste um Ferrari, onde é que compraste esse Ferrari? Também quero. Ele vai me indicar a mim, porque eu deixei um bom perfil, deixei uma boa imagem, deixei um bom contacto com aquele cliente. Yeah. Infelizmente, o que nós notamos em muitas lojas, eu já entrei em lojas aqui em Angola, por exemplo, a pessoa que está lá a vender, podia me vender vários produtos, mas só me vende aquilo que eu fui perguntar. Então, Portanto, a minha pergunta, estamos aqui já no final, antes de fazer a pergunta final, é nessa vossa linhagem. É necessário estudo, porque sem estudo fica complicado contextualizar a tua solução. Então, por que é que confundimos com regularidade empreendedorismo com aplicações? Dá essa impressão, né? Já que estamos a falar de contexto e nota-se que a população maioritariamente é pobre, então se é pobre não tem acesso nem à internet, e tu me trazes uma aplicação que ajuda, né? Mas que não vai chegar a muita gente. Por que confundimos empreendedorismo de forma direta com aplicação? Sou empreendedor porque criei um aplicativo, bom, o aplicativo está aqui, vai funcionar se calhar nem um terço da população. Isso é por causa, Força. Permita-me. É assim, eu queria desmistificar algo. Não podemos confundir um empreendedor com um empresário e um comerciante. São três classes diferentes que eu estou sempre a tocar nessa tecla e as pessoas confundem. Um comerciante não é um empresário. Um empresário não é um empreendedor. Ok? Porque as próprias palavras, as palavras desses três atores já ditam a dimensão de quem eles são. O empreendedor é aquele que empreende, é aquele que faz acontecer em grande escala, que emprega em grande escala, para produzir em grande escala, para libertar a sua produção para o empresário. O empresário é aquele que compra em grande escala, ok? Igualmente emprega em grande escala, vende em grande escala, mas não produz. E o comerciante é aquele que compra no empresário e escoa em pequenas escalas em vários segmentos. Retalho, venda ao domicílio, venda na internet e por aí fora. Você não vai me dizer alguém que tem um aplicativo de venda de algo que vai comprar num determinado sítio que é um empreendedor. Eu não aceito isso. Bruno, deixa só, o Morato tem que sair. Morato, termina só já com a tua abordagem, 1 minuto ou 2, e depois 5 minutos terminamos com o Bruno. Não, estou tranquilo. Tem uma reunião daqui a bocado, mas posso coisa. Portanto, a minha resposta nua e crua é: nós confundimos fazedor de apps com empreendedorismo, ou empreendedorismo com quem faz apps, por causa do neocolonialismo, né? Também um bocadito por causa dos problemas que nós já falamos aqui, o problema do acesso à educação. As pessoas não são educadas para perceber o que é. Depois nós não temos grandes referências aqui no nosso país do que é um empreendedor. E quando ouvimos falar de inovação, quando ouvimos falar de startups, então nos remetemos àquilo que é a época do bubble, do .com, né? Em Silicon Valley, no início dos anos 90, que eles pegaram na palavra startup e assumiram como uma palavra associada a projetos tecnológicos
Então, naquilo que é o nosso contexto, o empreendedor não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com imaginação, tem a ver com inovação, não tem nada a ver com tecnologia. Nós até temos aqui vários passos para criar empreendedores, porque eu considero o Bruno um empreendedor, né? Porque ele está a desbravar aí um caminho baseado naquilo que é a sua imaginação, baseado naquilo que é a inovação, e tem esse objetivo de escala, né? do seu produto, do seu projeto. Então, o Bruno é um empreendedor, mas o Bruno não tem uma app, o Bruno não faz websites, o Bruno não tem um projeto tecnológico. Não, ele tem uma fábrica, então é diferente. Nós precisamos primeiro nos desfazer dessa... precisamos nos desfazer desse preconceito, né? Que é neocolonialista, que olhamos para os empreendedores dos Estados Unidos e da Europa e achamos que ser empreendedor é aquilo, é fazer Amazon, é fazer Facebook, é fazer Google, é fazer... Entendes? Então, nós temos que nos afastar um bocado desse pensamento neocolonialista e olhando para aquilo que é a nossa necessidade, assumir uma postura mais parecida com a do Elon Musk, que é um empreendedor, mas faz carros, faz rockets que vão para a Lua, é empreendedor, mas faz outras coisas, não faz app. Então, nós aqui, né, o Pegado já faz carro, né? O GGPN já lança Angosat, que depois perde, né? Não tem assim muita, também não sabe mesmo o que é que for. Então, o que é que o Morato vai fazer? O Morato vai empreender na área agrícola, né? Vai fazer pesquisa de mercado, vai fazer pesquisa e desenvolvimento de como é que eu posso misturar a múcua, que é um super fruto, né? Porque a múcua, dependendo da composição da sua mistura, a múcua é considerada um super fruto. Então, dependendo de como é que a gente apresenta a múcua na alimentação de uma criança angolana, pode até substituir o leite, que é mais nutritivo que o leite. Então, é importante que os nossos empreendedores pensem, né? Como é que eu posso, se eu misturar a múcua com a jinguba, o que é que dá? Então, temos que fomentar isto, temos que fomentar a pesquisa de desenvolvimento no empreendedorismo contextualizado, baseado naquilo que é a nossa realidade, né? Porque não faz sentido, nós não percebermos, o branco vem, leva a múcua, depois ele é que vem nos informar dos valores nutricionais da múcua, e depois nós batemos palmas, e estamos todos contentes, e depois vamos cair no erro da Costa do Marfim, que produz cacau, mas não faz chocolate, tá a ver? Depois compra chocolate da Suíça. Então nós já caímos nesse erro. Construímos centralidades, mas não construímos portas, não construímos nada. Agora, Bruno, as tuas dicas, para finalizar já, como resolver problemas em Angola para empreendedores que estão a começar, ou que já estão lá e precisam de alguma forma de orientação? Bom, eu, com base naquilo que acontece comigo, é que eu vou passar para os outros. Primeiro, tem que ter Deus no comando. Sem Deus, nada é possível. Podemos tentar de tudo, mas sem Ele, nada é possível. Persistência, tem que ter muita fé, acreditar nas coisas que não se veem. Chega uma altura que nós pensamos em desistir. Vem sempre essas ondas, não vai dar certo. Então, se nós caímos nessa, nós desistimos. É aquilo que inicialmente na introdução do debate de hoje estavas a dizer. Na hora só falta cavar mais 2 degraus e desistimos logo. Então é mais ou menos isso. É ter muita crença. Eu sou um caso. 12 anos, não desisti. Estou aqui até hoje. Estou aí crescendo aos poucos, vou evoluindo, vou fazendo. Já poderia ser o tal Bruno Pegado há muito tempo, mas ainda não sou. Mas só eu sei o que já fiz. Então, eu sou um homem realizado. O meu projeto está feito. Eu já andei nos meus carros. Então, é mais ou menos por aí que as coisas têm que ser vistas e os novos que estão a vir agora têm que saber, de vez em quando, perder um bocadinho. Perder um bocadinho, eu digo o quê?
digo que sem humildade também nós não vamos longe. De vez em quando temos que saber baixar a crista, aceitar que as coisas são conforme são, mas com o intuito de um bem maior. Por exemplo, saber negociar, principalmente quando nós não temos verbas e temos ideias, temos um bom projeto. O banco não quer nos dar dinheiro. Saber negociar. Um dos exemplos, por exemplo, dás a lucratividade da tua empresa a um determinado investidor durante um determinado tempo. Ok, vais investir no meu projeto, ficas com os lucros todos, mas no prazo de 5 anos, depois de me tirares todos os teus dividendos, tudo isso, me devolves à empresa. Então, de vez em quando, temos que saber apostar em situações do gênero, perder um bocadinho para ganhar mais lá à frente. Então, saber fazer negócios, saber vender percentagem, porque um negócio, quando está desvalorizado, os aproveitadores gostam de tirar proveito disso, gostam de querer baixar a nossa classe, mas hoje o know-how é um valor muito alto. Quantos projetos aqui em Angola foram roubados, mas por não terem o know-how, hoje não conseguem, não têm peixe para andar. Estão aí parados, a cair, por falta de know-how. Recentemente vi uma publicação na TPA, no jornal, que temos aí no Namibe uma fábrica para construir sei lá quantas toneladas de asfalto, mas está parada por falta de know-how. Olha, esse é um tema, especialmente o penúltimo que falaste há pouco, faz parte da minha lista de temas e se estiver disponível, será um prazer trazê-lo em inglês na conversa sobre desenvolvimento sustentável, que é o day after, né? O dia depois do lançamento. Já lançou-se a startup, o modelo de negócio. O day after, a mentoria, técnicas ou lições em relação a como podes fazer um bootstrapping. Nós não temos VCs em Angola, não temos VCs com regularidade em muitos países africanos, mas seria bom, dependendo da disponibilidade, Bruno, para apareceres e nos dar as tuas dicas. Murato, para concluir, sei que tens alguma atividade nesse momento. Não, até concluirmos, a atenção é aqui. Ok, então as tuas dicas para os empreendedores que já estão ali no mercado, para os que vão começar, sobre resolver problema no contexto angolano. Quais são as dicas, as bases iniciais? Com certeza que não vai se falar tudo, porque um podcast não é suficiente para falarmos de todos os problemas e como atacar, mas entre linhas, né, em linhas garrafais, quais são as dicas para os empreendedores que já começaram, que vão começar, de como atacar os problemas em África e em Angola? Olha, isto aqui é uma pergunta muito subjetiva, né? Porque vai sempre depender do lugar de fala, do ponto de vista, de quem está a tentar resolver um problema. Mas como o Bruno disse há bocado, e vou-me apegar às palavras dele, eu só posso partilhar aquilo que é a minha experiência, ok? Eu sou muito inconformado com aquilo que são os problemas sociais em Angola. Muito inconformado. E então, para resolver esses problemas, baseado no nosso contexto, o que eu fiz foi estudar o problema. Porque o problema é social, mas a resolução não passa por iniciativas de apoio social, né? Porque senão pões as pessoas num ciclo que nunca acabam de pedir e dar, né? Ele pede, o governo dá, ele pede, o governo dá. Então, olhar para os problemas sociais de Angola, eu olhei para os problemas sociais de Angola com atenção e apaixonei-me por aquilo que são os problemas. Então isso fez com que eu desenvolvesse soluções de facto sustentáveis, porque o ponto de partida para resolvê-los não é ganhar dinheiro, é efetivamente resolver problemas que têm cariz social, de desigualdade social. Então, a minha sugestão, a minha recomendação para os empreendedores é
investiguem sobre o problema, estudem o problema, eduquem-se sobre o problema e vocês vão encontrar aquele ponto comum entre o problema que vocês estão a tentar resolver e a solução que vocês têm que implementar para efetivamente resolver o problema, não de forma paliativa, mas de forma definitiva e sustentável. Então, a recomendação que eu dou sempre é resolver os problemas reais e baseado num contexto é eduquem-se. Eduquem-se sobre o que vocês querem fazer. E às vezes vocês vão encontrar que o problema que você está tentando resolver não é o problema que você considera problema e que a solução que você vai implementar para resolver não é aquela app que você estava a fazer. Se calhar a solução está no estudo dos valores nutricionais da Mucua. Então, era isso que eu gostaria de transmitir para os nossos empreendedores. Eduquem-se. Tá fixe. Muito, mas muito obrigado aos dois. Bruno, é um prazer conhecê-lo via digital. Também é um prazer enorme conhecer o Bruno. Igualmente, prazer conhecer os dois. Foi uma conversa muito prazerosa. Trocar experiência é sempre importante para mim, porque, conforme eu digo sempre, aprendemos e ensinamos, e é importante. Sabedoria é isto. As pessoas têm que conversar e ouvirem também de quem sabe. E hoje eu saio com a minha biblioteca um bocadinho mais rica e vou enriquecendo consoante o tempo. Eu também de certeza. Foi um tempo muito bem investido. Já agora, Tiago, há algum produto que eu possa ir ver, para ver se me desperta interesse para comprar, que eu gostaria muito de ter, qualquer produto seu, ou uma moto, um bag, um carro, o que for. Olha, neste preciso momento aqui em Angola, nós estamos out of stock. Visitar, podes ver, né? Podes conhecer uma das nossas motas, um dos nossos bags, porque eu reservei pelo menos, porque eu quero montar uma espécie de museu. Certo. Onde nós começamos a bicicleta, as motorizadas, então fazer tipo a trajetória. Isso nós temos para poder mostrar. Mas para vender e entregar nesse momento não, porque acabamos de ter uma ruptura de estoque e o investimento que nós fizemos para esse grande projeto, que são os carros comerciais e transporte de passageiro. Estamos juntos pela próxima. E na próxima edição vamos falar sobre escalamento e crescimento em Angola.